Shalom, povo lindo e amado no nosso Deus, mulheres de joelhos, tudo bem com você? Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais um estudo. Nós acabamos de estudar o livro de Lucas e agora nós vamos estudar o livro do Evangelho de João, que para mim, eu acho que é o meu preferido, um dos meus preferidos. Sempre quando alguém chega para mim, né, a pessoa que nunca leu a Bíblia, me pergunta qual livro eu começo a ler. Eu sempre falo, começa a ler por João. João, ele é conhecido como o apóstolo amado, né? Um discípulo amado. E tem uma linguagem muito gostosa de se entender, muito gostosa de aprender. Ontem a missionária Aline começou com João capítulo 1 e nós vamos agora nos deliciarmos da presença do Senhor, do Espírito Santo, através do livro de João. Amém? E hoje estarei com você no capítulo 2, para compartilhar da palavra de Deus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra o nosso coração, revela a nós a tua palavra e nos leva à mudança que o Senhor quer que tenhamos, Pai. Que não sejamos mais os mesmos, mas que em nome de Jesus a tua palavra encontre lugar no nosso coração e faça uma metanoia, uma transformação nas nossas vidas, para a tua honra e tua glória. Amém? Nós vamos começar aqui a ler o capítulo 2. E como é pequeno, e nós temos aí no máximo uns 15 minutos para compartilhar, eu vou estar lendo com você e a gente vai estar compartilhando sobre o tema hoje, sobre os versículos. Amém? As bodas em Caná, a água feita em vinho. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E Jesus disse-lhe, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui a gente conhece essa transformação de água em vinho como o primeiro milagre feito por Jesus. Então Jesus, ele foi reconhecido como o Filho de Deus quando ele foi batizado, né? Que os céus se abriram e houve uma voz, eis o meu Filho amado. Logo depois ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Nós vemos no Mateus 4, em Lucas 4. E aí ele começa a sua missão, né? A sua caminhada no seu propósito na terra. E aqui foi o momento que ele teve, que ele foi convidado a uma boda e ali faltou o vinho. E a mãe chega para Jesus e fala, filho, faltou vinho. E ele responde a mãe, mãe, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. O que acontecia naquela época na festa dos judeus? Eram festas que duravam 7, 14 dias. E o dono da festa não poderia dar nesses 7 dias, 14 dias só vinho bom, porque o vinho bom é um vinho mais caro. Então o que eles faziam? Nos primeiros dias, que as pessoas ainda estavam sabendo o que estava acontecendo, se dava um vinho bom, para ficar isso marcado na história, e depois, né, que as pessoas já estavam mais carregadas do vinho, começava a se dar um vinho inferior. E aqui, no momento que acaba o vinho, a mãe fala para Jesus, Jesus, acabou o vinho. Nós fomos convidados, são pessoas queridas, nós, como se estivesse falando assim, faz alguma coisa. E aí Jesus, ele começa a dar ordem àquele povo que estava ali. E é lindo que a mãe fala, faz o que ele disser.
O que o Senhor ministra muito no meu coração nessa hora é: temos feito aquilo que o Senhor tem dito para a gente fazer? Quando acaba nas nossas vidas, talvez a nossa casa, o vinho, porque o vinho na Bíblia simboliza a alegria, o que nós temos feito? O que nós temos procurado? Aonde nós temos recorrido? Aqui a opção de Maria foi recorrer ao seu filho Jesus. Ela sabia para que ele veio para o mundo desde o ventre. E ela pede para que escutem toda a ordem que Jesus tinha para fazer. E quando Jesus ele dá cada ordem e cada um ali obedece essa ordem, o milagre acontece. O vinho aparece, mas não qualquer vinho, o melhor vinho. Eu queria trazer para você em especial essa palavra nessa noite. Se há na sua vida alguma falta de alegria, alguma falta de provisão, se há na tua casa, no teu casamento, na tua família, alguma falta de alegria, alguma falta de provisão, obedeça os comandos de Jesus. Porque Ele é poderoso, Ele faz milagres e aquilo que Ele mandar fazer, se fizermos, virá um vinho novo, o melhor vinho, que trará a alegria e que suprirá a necessidade que temos. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus, vamos ser obedientes. Seguindo, fala assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como bois, ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não o façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram: qual sinal nos mostra para fazeres isso? E Jesus responde e diz: derribai esse templo e em 3 dias levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos e os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Que o Espírito Santo me traz para compartilhar com você nessa hora, nessa palavra, é porque aqui no templo, as pessoas antigamente, pelas ordenanças da lei, elas sacrificavam animais para que os seus pecados fossem remidos. E cada animal, isso diz muito em Levítico, simbolizava um pecado, um ato que tinham cometido, onde havia um arrependimento, tinha que pegar aquele animal, entregar ali aos sacerdotes e eram sacrificados como remissão dos seus pecados. E aqui a palavra cita que eles começaram a fazer desse lugar o templo do Senhor, a casa do Senhor, onde Jesus chama a casa do meu Pai, de um comércio. Em vez da pessoa chegar ali da sua casa, trazer ali da sua cidadela de onde vinha um animal para sacrificar, ou comprar nas redondezas antes de chegar no templo, começou a fazer ali mesmo, na casa do Pai, ali no templo, um lugar de venda desses animais para serem sacrificados. E isso deixou Jesus muito indignado. E quantas vezes nós, eu não vou nem falar hoje de casa, igreja, o nome de placa, mas eu e você, que somos a igreja do Senhor, ao invés de sermos o lugar onde habita a presença do Senhor, de Jesus, do Espírito Santo, tem sido o lugar que envergonha o nome do Senhor, tem sido o lugar, o meu corpo, o seu corpo talvez, que tenha profanado o nome do Senhor. O que temos feito do templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo? Para que temos usado o templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo? Nós pertencemos ao Senhor.
O nosso corpo é templo do Espírito Santo, como a palavra diz em Coríntios. E o que nós temos feito com o templo do Espírito Santo de Deus? Que fique essa reflexão para nós nessa noite, nessa hora. O que temos feito com o templo do Espírito Santo de Deus? Aproveitando a palavra que foi ministrada anteriormente das bodas, onde Deus transforma a água em vinho, onde é necessária uma obediência ao Senhor. Temos sido obedientes ao ponto de levar o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente para a presença do Senhor? Temos cumprido o papel de Deus na terra, de em nós sermos sal e luz nessa terra? De fazermos a diferença? Porque o Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. Porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Que possamos ficar com essa reflexão hoje. Se temos sido o suficiente obedientes a Deus. Será que a nossa falta de alegria não está dependendo disso? Será que a nossa falta de provisão não está dependendo disso? Será que talvez com as nossas atitudes, palavras, pensamentos não temos desagradado, entristecido o coração de Jesus, do nosso Senhor? Que haja mesmo em nós nessa hora um arrependimento genuíno. Que o Espírito Santo toque em mim, em você, aonde você estiver, gerando a confissão necessária daquilo que temos feito e entristecido o coração de Jesus, para voltarmos para o centro da vontade de Deus e experimentarmos dele todos os dias. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela liberta e ela transforma. Que possamos ser obedientes. Nos perdoa, Pai, onde entristecemos o teu coração, onde fazemos o templo do Senhor um lugar de vergonha, de desonra, Pai. Nós queremos te obedecer, ouvir a tua voz e glorificar o teu nome. Nós damos a ti a honra, glória, louvor e majestade. Toma a minha vida e a vida de cada mulher de joelhos, de cada princesa, de cada um que me escuta nessa hora. E que o Senhor possa gerar em nós a mudança necessária, Pai, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Se você ainda não pertence ao nosso grupo Mulheres de Joelho, tem aí o link na descrição, onde tem o nomezinho, o título do vídeo hoje. Clica lá, entra, faz parte desse grupo. Nós estamos juntas orando diariamente, compartilhando da palavra de Deus e vai ser uma alegria ter você lá com a gente, amém? Um beijo no seu coração. Vamos ser, a partir de hoje, mais obedientes ao nosso Mestre Jesus, amém? Fique na paz. Um beijo.